Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos para fazermos esta leitura da primeira carta de Pedro. É o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10º. É o nosso quinto encontro de reflexão sobre esta carta. Ouçamos o texto. Pedro diz: portanto, rejeitem qualquer maldade, toda mentira, todas as formas de hipocrisia e inveja e toda maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o leite puro da palavra, a fim de que vocês, com esse leite, cresçam para a salvação, pois já provaram que o Senhor é bom. Cristãos, povo sacerdotal, aproximem-se do Senhor, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, vocês também, como pedras vivas, vão entrando na construção do templo espiritual e formando um sacerdócio santo, destinado a oferecer sacrifícios espirituais que Deus aceita por meio de Jesus Cristo. De fato, nas Escrituras se lê: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Quem nela acreditar não ficará confundido. Isto é, para vocês que acreditam, ela será tesouro precioso. Mas para os que não acreditam, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Eles tropeçam porque não acreditam na palavra, pois foram para isso destinados. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio régio, nação santa, povo adquirido por Deus, para proclamar as obras maravilhosas daquele que chamou vocês das trevas para a sua luz maravilhosa. Vocês que antes não eram povo, agora são povo de Deus. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Este é o texto que nós vamos refletir neste nosso quinto encontro. São Pedro inicia afirmando: portanto, rejeitem qualquer maldade. Rejeição é um imperativo. Toda mentira, todas as formas de hipocrisia, inveja e toda maledicência. São Pedro inicia com uma exortação pedindo um posicionamento ético dos cristãos destinatários da carta, porque essa posição ética, esse posicionamento ético, é consequência da nossa fé. Primeiro, rejeitem qualquer maldade, nenhuma atitude má, perversa, com intenções tendenciosas, com o objetivo de destruir. O cristão tem de discernir o bem do mal, e escolher o bem e rejeitar o mal. Paulo nos diz na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 9, detestem o mal, apeguem-se ao bem. Segundo, toda mentira, aquilo que inverte a verdade ou se esconde para que não se conheça a verdade. A mentira é parte obscura da personalidade que não age com transparência. Toda mentira, sem exceção. Não se deve mentir. Terceiro, todas as formas de hipocrisia. Isto é, ter duas caras, simulação,
Duas palavras: cair na mediocridade. Quarto, a inveja, que é a raiz dos desejos de possuir o que é dos outros. Quinto, toda maledicência, falar mal do outro. A maledicência fala a verdade. A pessoa que fala maledicência está falando, o que ele está falando é verdade, mas fala para denegrir a pessoa do outro com a intenção de prejudicá-lo. Ele não está mentindo, mas fala com o intuito de destruir. Diferente é você relatar o que outro fez, uma constatação. Outra coisa, é falar do que ouviu dizer. Uma coisa é você falar daquilo que você sabe. Outra coisa é falar daquilo que você ouviu dizer. Aquilo que você ouviu dizer, muitas vezes não é verdade. Ora, quando você diz, fulano fez isto, você está constatando. Você é testemunha e sabe. Outra é criar um juízo de valor, como fulano não vale nada. Aí você já está julgando a pessoa por aquilo que você ouviu dizer que ele fez. Então isso é um juízo. E Jesus diz, não julgueis e não sereis julgados. A maledicência é um defeito de caráter. Versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem o leite puro da palavra, a fim de que vocês, com este leite, cresçam para a salvação. Pois já provaram que o Senhor é bom. Versículo 2 e versículo 3. Pedro usa uma analogia, uma comparação entre os recém-nascidos e os adultos. Como as crianças precisam de leite para crescerem e se tornarem fortes, também os cristãos precisam, desde a tenra idade, da fé, quando se tornaram cristãos pelo batismo. O leite da palavra é o alimento necessário para o crescimento. É com este leite da palavra que alimenta os cristãos batizados para fortalecerem na sua fase adulta e se tornarem adultos. Ao se alimentarem deste leite da palavra, fizeram a experiência de que o Senhor é bom. Experimentaram deste leite salutar. Os cristãos, como povo sacerdotal. Versículo 4. Aproximem-se do Senhor, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Novamente, outro imperativo convidando os destinatários da carta a tomarem uma atitude. Aproximem-se do Senhor. Mas quem é este Senhor? Pedra viva. Jesus é a pedra viva. A construção e fundamento da fé é um edifício vivo, espiritual, não é material. Esta pedra que foi rejeitada pelos homens, quando violentamente o mataram Jesus, rejeitando o autor da vida, mas aquele que foi rejeitado é a pedra escolhida, faz parte da eleição divina no projeto de salvação e preciosa a Deus Pai. Versículo 5. Do mesmo modo, vocês também, como pedras vivas, vão entrando na construção do templo espiritual e formando um sacerdócio santo, destinados a oferecer sacrifícios espirituais que Deus aceita por meio de Jesus Cristo. São Pedro faz uma analogia entre o templo físico e o templo espiritual. O templo de pedra precisa de sacrifícios, precisa oferecer sacrifícios de animais a Deus, animais irracionais. Agora, o templo espiritual é construído com pedras vivas, são os cristãos.
cujo fundamento é a pedra escolhida e preciosa aos olhos do Pai Eterno, que é Jesus Cristo. O corpo de Cristo é um corpo de pedras vivas. Cada cristão faz parte desta edificação, dessa construção do templo espiritual, divino, sagrado, e cada um exerce o sacerdócio santo, que pertence a Deus, e devemos nos oferecer não a animais, mas sacrifícios espirituais, nos oferecer também como sacrifícios ao Pai, por meio do seu Filho. Tudo isto, o Pai Eterno aceita por mediação de Jesus Cristo. A dimensão não é física. A dimensão do cristão é uma dimensão espiritual. Versículo 6. De fato, nas Escrituras se lê: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Quem nela acreditar não será confundido. Pedro, neste versículo 6, faz recurso à fundamentação bíblica e cita Isaías 28:16. Por isso, assim diz o Senhor: eu vou assentar no monte Sião uma pedra escolhida, angular, preciosa e bem firmada. Quem nela confiar não será abalado. É um texto messiânico, de promessa da vinda do Messias. A pedra é angular. Não se trata de alicerce, mas a pedra de ângulo, que faz a unidade das paredes, que amarra as paredes. É a pedra da extremidade. Essa pedra que cria a unidade, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é o fundamento, né, da perspectiva messiânica, que forma um único templo, cujo fundamento é Cristo. A fé une a esta pedra que é Cristo, que unifica a construção viva. Jesus, que é precioso, Jesus, que é o escolhido. A união com Cristo, pedra, pela fé, nos faz ter certeza da vida e viverá confiante e não será perturbado. Versículo 7. Isto é, para vocês que acreditam, ele será tesouro precioso, mas para os que não acreditam, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Para aqueles que acreditam, isto é, os cristãos da carta endereçada, que Pedro endereça, afirma que Jesus é a pedra angular e esse Jesus é um tesouro precioso que se deve guardar com cuidado devido ao valor. É um valor espiritual, é uma riqueza espiritual. Agora, São Pedro serve de uma frase adversativa que se opõe àqueles que acreditam. Para os que não acreditam, diz que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Mas quando? Na cruz. O Cristo que foi rejeitado e colocado na cruz, esse Cristo tornou-se a pedra de unidade, a pedra angular. No Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 42, se refere à sua morte e ressurreição e tem seu fundamento teológico no Salmo 118, no versículo 22. Versículo 8. Uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Eles tropeçam porque não acreditam na palavra, pois foram para isso destinados. Na profecia do velho Simeão, no templo,
quando tomava em seus braços o menino e dizia: Eis que este está destinado para a ruína e ressurreição de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Lucas capítulo 2, versículo 34. Ao ter diante de si o Cristo Jesus, as pessoas deveriam se posicionar. Havia uma exigência de fazer escolha ou de acolher Jesus ou de rejeitá-lo. A rejeição é uma recusa de fé na palavra. Caem porque não acreditam e rejeitam Jesus. Imagina Jesus que apresentava a sua humanidade, alguém que se apresentasse como Filho de Deus, anunciando o Evangelho da Boa Nova, denunciando a contradição devida das autoridades, dos conhecedores da palavra, os mestres da lei, etc., dizendo o que Jesus dizia, falando o que Jesus falava. Eles se sentiam incomodados e escandalizados com Jesus, porque não eram capazes de reconhecer que naquela humanidade se escondia a divindade. Assim, por não fazerem o caminho do discipulado e ficarem presos às suas interpretações, rejeitam Jesus e, sentindo ameaçados, preferem eliminá-lo. Versículo 9. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio régio, nação santa, povo adquirido por Deus para proclamar as obras maravilhosas daquele que chamou vocês das trevas para a sua luz maravilhosa. São Pedro afirma que, diferente dos que rejeitaram a atitude dos cristãos, ao acolher Cristo, a pedra angular, os fazem ser raça eleita, isto é, o novo Israel, o Israel da fé, sacerdócio régio, isto é, sacerdote cuja função é que todos se tornem reis e sacerdotes. Cada cristão é rei e sacerdote, um Messias, um ungido, com função sacerdotal. Uma nação pura, de vários lugares, pela fé se unem, numa única nação, o novo Israel. E um povo que foi adquirido na cruz, por Deus, pelo Pai eterno, cuja missão é proclamar as obras maravilhosas do Pai, que chamou, isto é, vocação em Cristo, das trevas, isto é, do paganismo, para a sua luz maravilhosa, a vida em Cristo. Versículo 10. Vocês que antes não eram povo, agora são povo de Deus. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Existe um antes e existe um depois, onde Cristo se torna uma decisão definitiva. Os pagãos, que não eram povo, todos agora se tornaram povo de Deus, novo Israel. Povo que Deus escolheu. E aqueles que não tinham alcançado misericórdia, agora, isto é, depois de Cristo, alcançaram a misericórdia, que pela cruz de Cristo passaram da morte para a vida. Como povo de Deus no Antigo Testamento, passou do Egito à terra prometida, a liberdade. Agora, o povo de Deus se torna povo de Deus pela misericórdia do Pai, que nos deu Jesus, a pedra angular. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós. Paz e bem.